Olá, tudo bem? Bom, a gente vai começar aqui no ponto dos concursos o nosso curso de interpretação e de gramática para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né? O Tribunal de Justiça que está aí com concurso aberto, inscrições abertas, não é? Que tem um vencimento, de certo modo, bastante razoável para vocês, ou seja, o vencimento inicial para você ganhar isso aí a partir, né, vamos dizer, a partir disso o resto da sua vida. Então seja bem-vindo, meu nome é Júnia Andrade e a gente vai trabalhar a nossa gramática, a nossa interpretação para o TJ, tá bom? Então vem cá que eu vou te ensinar como, aliás, eu vou te explicar como a gente vai aplicar isso neste curso de português. Então atenção, vem aqui. Como eu disse a vocês, a gente vai trabalhar com gramática e com interpretação de texto para o TJ. Eu vou pegar o programa de língua portuguesa do TJ, tá? Daqui a pouco eu explico a minha grade, mas é o seguinte, nesse programa de língua portuguesa, gente, o que nós temos? Vou pegar aqui uma canetinha diferente, fica mais fácil, vamos lá. Vocês vão ver que eu separei em cores diferentes do programa. Por quê? Ora, o programa de português ele traz aqui para mim, né? Ele começa com ortografia, emprego de letras, divisão silábica, acentuação, vamos dizer assim, a série de notações gráficas aqui, siglas, sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, notações lexicais. Vejam bem, desse assunto todo aqui, o que eu te aconselho a estudar, porque nem sempre um programa inteiro é cobrado na prova, tá, gente? Não cabe, é só isso, não cabe. Então, o que as bancas fazem? Elas pegam aqueles programas que elas já têm, que são destinados aos concursos, por exemplo, do nível, né, para o qual nós vamos concorrer, ou o programa do nível superior, ou o programa do nível médio, que é o nosso caso. O que a banca faz? Ela traz essa programação toda no edital. Isso aqui é um assunto editalício, certo? Isso aqui está lá no edital, tá bom? Se você quiser saber, o que é cobrado em termos de prova mesmo, né? Embora a Consulplan tenha uma cobrança muito variada, a gente pode marcar aqui alguns assuntos que certamente teremos que estudar, porque são assuntos que tem, assim, eu posso dizer para vocês, 80% de chance de cair na prova, tá bom? Por exemplo, ó, desse assunto que está em vermelhinho aqui, que envolve o início da morfologia, vamos dizer assim, tá? Desse assunto aqui, eu, no lugar de vocês, estudaria muito essa parte aqui, homônimos e parônimos, tá certo? É claro que muitos de vocês talvez não saibam o que é isso, mas eu quero chamar a atenção para na hora que tanto ou comigo ou com outro professor vocês vão estudar esse assunto, vocês deem importância a ele. Eu estudaria o assunto, né, notações léxicas, principalmente envolvendo, dentro desse assunto homônimos e parônimos, tem esse assunto aqui, notações léxicas, que envolve, por exemplo, o uso dos porquês, se eu uso cerca de, acerca de, se é o verbo haver, se é preposição a, né? Como é que eu vou, ou seja, a forma de grafar algumas palavras que têm pronúncia parecida, por exemplo. Então, eu estudaria isso daí, tá? Pontuação, vocês podem ver que tá negritado, igualzinho aqui, ó, a partir do item 8. Por quê? Porque esse assunto é conjunto. Olha só que curioso, vocês estão vendo que as bancas, elas bagunçam um pouco o programa, tá, gente? De língua portuguesa. Porque pontuação é um assunto que está vinculado ao assunto de baixo. A gente só aprende pontuação bem quando entende bem a parte de análise sintática, tá certo? Não é uma coisa isolada, não. Então, por exemplo, pontuação é um assunto certeiro de cair na prova. Eu dedicaria um esforço tremendo para poder bater pontuação para a prova do TJ, tá bom? Além disso, né? Quando eu chego nesta parte em azul, tá? Eu vou falar primeiro aqui pela ordem, na parte em azul. O que eu tenho? Aqui vem as classes de palavras, tá? Que hoje a gente vai explicar a diferença de morfologia para sintaxe a vocês. Dentro dessas classes de palavras, né? O que é muito importante para eu saber? Por exemplo, eu preciso dominar a diferença entre adjetivo, diferença mesmo, e advérbio. Porque, embora a banca tenha colocado meio mundo de coisas relacionadas a adjetivo, classificação, formação, flexão, emprego, locução adjetiva, etc., ela, na verdade, ela costuma trazer para vocês situações para você classificar. Se uma palavra é adjetivo ou advérbio, por exemplo, você pega a palavra bastante, a depender do uso dessa palavra na frase, ela pode ser adjetivo como pode ser advérbio, tá? Então,
basicamente é isso. A parte de verbos, por exemplo, a banca não é tão chatinha com verbo não, mas dentro de verbo a gente estuda a flexão de voz, tá certo? Olha só, dos verbos eu pego a flexão de voz, tá? A banca gosta de estudar algumas relações que tem a ver com os tempos verbais, tá bom? Não é muita coisa não, eu garanto para vocês que não é muita coisa não, é bem simples mesmo, tá? Embora o curso vá ser bastante abrangente, a gente vai falar sobre os assuntos de um modo geral, né? Essas partes que eu estou destacando no curso eu bato bastante em cima dessas partes porque sei que a chance de cair é muito grande, tá bom? Quanto a pronomes, a banca adora pronomes, principalmente pronomes demonstrativos, pronomes relativos e pronomes pessoais. Então, dentro da classificação, ela gosta muito de cobrar pronomes relativos, né, pronomes demonstrativos e pronomes pessoais. Basicamente é isso. Ela vai cobrar a classificação e emprego desses pronomes, tá bom? Então, na hora que você estiver estudando, por mais que você não entenda muito bem essas coisas em português, né, na hora que o professor falar esses assuntos ou na hora que eu falar esses assuntos, né, se você estiver fazendo um curso com outro professor, se você estiver fazendo um curso comigo, né, então o que acontece? Na hora que eu falar, é lógico que aqui no curso eu vou destacar para você, mas se você estiver assistindo essa aula apenas para você poder conhecer um pouquinho mais a língua portuguesa, você estiver fazendo outro cursinho que não seja o nosso aqui no ponto, você pode chamar atenção aí, pode anotar os pontos principais para que você possa destacar o seu estudo, tá? E mais, quando eu chego em sintaxe, o que a banca vai me cobrar? Ela vai cobrar os termos da oração? Vai. São todos os termos? Não. Ela adora cobrar o sujeito. Sujeito. Então, muita atenção a isso aí, tá bom? Orações, ela pode cobrar? Aqui dentro, olha só, deixa eu ver se eu não tenho conjunções antes, se a banca não falou conjunções para mim. Ela não falou nas classes de palavras conjunções. Ela não falou, mas veja bem, aqui dentro, em estrutura do período, a parte de coordenação e subordinação, os professores trabalham as conjunções. Pode ter certeza, ela cobra. Tá vendo? Os professores trabalham as conjunções. A banca não é tanto de cobrar, você até cobra orações de você, mas se você souber as conjunções, matou, geral, tá? Então vejam que os editais não são claros quanto à realidade das provas. E aqui eu estou batendo com vocês a realidade das provas em si, tranquilo? Bom, concordância, o que vai cair para mim? Principalmente a verbal. Mas caem 3, 4 assuntos só, gente, em concordância. Apenas 3, 4 assuntos. É pouquíssima coisa. Cai concordância dos verbos impessoais, concordância dos verbos com partícula C, né? A diferença entre o verbo haver e existir, tá certo? A concordância com o partitivo. Esses são os elementos que são mais cobrados. A gramática tem lá 27 regras de concordância. Vão cair as 27? Não. Mais uma vez, não. Tá certo? Então você tem que afunilar bem para você não perder tempo, tá? E também não dar chance ao concorrente, porque o concorrente, se ele estudar com foco, né, já era para você. Então aqui no curso de português nós vamos trabalhar muito isso, o foco. Que é aqui que eu preciso dar atenção, tá bom? Regência. Alguns casinhos de regência verbal. A banca não é de cobrar muitos casos. A gente vai ver que, aliás, ela quase não cobra muito regência verbal, mas ela cobra crase. Crase é um assunto que está dentro de regência, de certo modo. Então, crase temos que estudar, tá bom? E depois vocês vão ver que o resto da prova, gente, vai bater em interpretação de texto, que começa a partir do item 11. Tá? Vai começar aqui a partir do item 11. Tá certo? Ora, pessoal, o que acontece com as provas da Consuplan? São provas difíceis? Vou explicar para vocês dois mundos bem diferentes. Se você pegar as provas do TRF da segunda região, que foi a Consuplan que fez, naturalmente ali você viu uma prova muito difícil. Mas quando a Consuplan foi fazer a prova do TRF, naturalmente ela revisitou as provas do TRF da segunda região, que foram feitas no passado. E que foram provas assim de arrebentar, feitas por outras bancas. Então ela repetiu a dificuldade. Mas tirando aquela prova do TRF que foi feita, eu estou falando dela porque ela foi feita em 2017, só por isso que eu estou falando, tirando aquela prova lá,
o TRF, que é um concurso federal, um concurso querido, um concurso almejado aí pela maioria dos candidatos que fazem concurso público, não é? Um concurso do TJ é um concurso mais simples, e é um concurso exatamente para nível médio. Então, que Consulplan nós vamos encontrar na prova? Uma prova de português muito tranquila, tá? Posso dizer para você que é muito tranquila. O que acontece? Por que a gente não dá conta, então, do português para concurso? Por que a gente está sempre errando, etc.? Por causa do estudo sem foco. Infelizmente, vocês acabaram de me ver passando o programa com vocês, de certo modo, rapidinho aqui na demonstrativa. O que acontece? Quando a gente olha o programa no edital, a vontade que a gente tem é de comprar um curso que pegue todo o programa, né? Aquele delírio do aluno pouco experiente. Ele quer pegar um curso completo que pegue todo o programa. Não funciona. Sabe por quê? Você me viu comentar agora e eu vou demonstrar para você daqui a pouquinho com as próprias questões da Consulplan. Você me viu comentar que você precisa ter foco. E naturalmente você vai precisar de quê? De um professor bem experiente, bastante conhecedor dessa banca, que possa não fazer com que você estude de forma pulverizada, ou seja, que você jogue seu tempo, seu conhecimento fora, mas que você estude de forma focada para aquilo que exatamente vai ser cobrado de você na hora de resolver as questões. Então, o curso, ele é até abrangente, vocês vão ver que, quando eu estou falando sobre verbos, por exemplo, eu passo sobre tudo aquilo ali, verbos regulares, irregulares, vou indo embora. Mas tem um momento que eu falo, isso cai. E aí, nesse momento do isso cai, você tem que estar atento a esse momento, tá? Afora que ao final, né, depois que eu passo toda a teoria gramatical, o que vai acontecer? Eu vou fazer um resuminho do que tem grandes chances de cair. E esse, naturalmente, tem grandes chances de cair, não é segredo para ninguém, não. A pessoa fala, acertei a questão X da prova. Pô, balela, sabe por quê? Porque isso aí é só pegar as provas anteriores e fazer um estudo, um levantamento. Você que é aluno vai ter dificuldade para fazer isso, porque você tem muita coisa para fazer. Imagina você fazer um levantamento de atos de ofício, de direito constitucional, da Consulplan, português e por aí vai, não é? Não é bem por aí. Tem que fazer isso para você ser o professor. Então, nessa aula que você vai ter comigo aqui, Júnia, naturalmente eu vou afunilar bastante. Além disso, né, eu trabalho com um foco em provas comentadas, o que torna o exercício, vamos dizer assim, o curso bastante real para o aluno. Então ele tem a justa medida do que o esperará aí para frente, tá bom? Vamos lá ver agora o nosso programa, tá? Então atenção, como é que nossas aulas estão estruturadas? Vem cá. Então vejam só, sobre a estruturação das aulas. Está antes, né? Já estou partindo para a aula demonstrativa. Vocês estão tendo comigo hoje dicas de interpretação e eu incluí, pessoal, a pedidos da galera, principalmente da galera de Minas, a parte de gramática também, tá? Para dar para vocês aí vamos dizer assim, uma explicação, um pontapé aí sobre gramática. Vocês vão descobrir que a gente vai ocupar uma parte bem grande do nosso curso com interpretação de texto. Por quê? Porque apesar de interpretação ser um dos últimos itens, é o item mais privilegiado hoje pela Consulplan, tá? A gente vai passar por uma teoria geral de interpretação que vai abarcar todos aqueles aspectos que estão presentes no edital, certo? Depois nós vamos ter uma lista enorme de exercícios de interpretação. Por quê? Porque eu não sou boba, eu sei que o meu aluno, né, ele vai fazer diferença na interpretação, tá? Por quê? Porque o restante da galera vai bater essa gramática com facilidade, mas é a interpretação que a gente sabe que faz diferença. E você vai ver e vai descobrir que interpretação é técnica. É muita técnica. Eu vou começar hoje com vocês na demonstração, inclusive falando sobre isso. Muita gente acha que interpretação o curso vai ser chato, hoje não vai ficar lendo o texto. Nunca, eu odeio ficar lendo o texto inteiro, tá? Eu gosto, para ler, eu tenho que ler coisas que eu gosto, não ler provas de concurso. Prova de concurso é uma coisa que a gente faz por obrigação. Veja só, o que você vai aprender são técnicas para reduzir o seu sofrimento. Não é só para reduzir o sofrimento, não, é para você acertar a questão da prova, tá claro? Depois dessas técnicas, nós vamos ver, gente, a gramática. É a gramática do edital? Não, porque eu não sou doida. Assim eu reprovaria você, tá? Eu não sou doida nem boba. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar as últimas provas da Consulplan.
A Consulplan não tem uma vastidão de provas que eu possa, por exemplo, fazer como eu tenho da FCC. Aí no ano eu tenho 10, 20 provas de português da FCC. Não, ela não tem isso. Então eu tenho que avançar desde o nosso ano até lá para 2015, né, para ter aí um conjunto bom de provas, tá certo? Provas que tem muito a ver com o nosso nível, principalmente. Então nós vamos ver aqui uma lista de elementos gramaticais bem aplicados às provas da Consulplan. A parte teórica. Ao final teremos um resuminho, tá? Então, por exemplo, se você já vem estudando um tempinho, você pode ir para esse resumo que se encontra nos blocos finais do curso, deve ser lá pelos 3 últimos blocos da aula 3, tá bom? E depois nós vamos ter provas, né? A gente sempre vai fazer 2 provas a cada aula, 2 provas da Consulplan. É claro que eu sempre vou começar das provas mais recentes, né, caindo para as provas mais antigas, ok? E por fim, no dia 16 de julho, que é um sábado, às 10 horas da manhã, a gente vai ter um encontro ao vivo, vai ser um revisional online, né? Que eu vou estudar com vocês ao vivo mesmo, para que a gente possa sanar as dúvidas, aprimorar alguma parte que cai mais, ver o que vocês perguntaram mais que ainda ficou em termos aí de dúvida, tá bom? Vejam bem, Júnior, então não posso estudar o seu curso porque sábado eu faço cursinho, ou sábado eu trabalho, eu não vou ter acesso a esse horário não. Filho, essa aula é ao vivo, mas ela fica gravada no site para você, tá? Ela vai ficar gravada para que você possa assistir até as vésperas da sua prova. Tranquilo? Perfeito? Ótimo. Vamos então, gente, para uma aula demonstrativa. Eu vou começar daquilo que faz a diferença em concurso público, tá certo? Para você ficar aí bonitão, sorridente, né? Que é a interpretação de texto, tá? Então veja só, nós vamos bater exatamente naquilo que faz diferença, que são técnicas de interpretação. As técnicas de interpretação, né? Elas têm muito a ver com isso aqui, estruturação do texto, que é o assunto que eu vou pegar hoje, tá? Tem hora que o aluno pergunta pra gente, curiosamente falando vocês, Júnior, eu não vi no seu curso significação contextual de palavras e expressões. Ô menino, deixa eu te explicar, preste atenção. Significação contextual de palavras e expressões não tem como você estudar no curso. Você vai ver que a banca vai te fazer perguntas sobre o significado de palavras no texto, tá? Ela vai querer saber se essa palavra tem um sentido figurado, se pode ser substituída pela palavra X. Então tem algumas coisas que a gente não consegue estudar isoladamente, tá bom? Ponto de vista do autor tem a ver com estrutura, tá? E a interpretação de texto em si, ela é toda refém da estrutura textual. Vocês vão ver isso aqui agora comigo, né? Para a Consulplan. Preste atenção, porque se você aprender isso daqui, você estará dando um passo muito importante. Inclusive, eu sou uma professora que tem uma preocupação social muito grande. Eu sei que tem pessoas que não têm condições de comprar curso, então eu já gosto de deixar uma dica muito proveitosa para essas pessoas. Preste atenção que você vai poder já começar a baixar suas provas da Consulplan, que você vai achar no PCI Concursos, né? PCI Concursos, tá? PCI, isso aqui é letra I, Concursos. Só você jogar no Google, você vai achar as provas da Consulplan para que você possa trabalhar as provas, hein, gente? Não vai baixar teste do PCI, não. Você tem que baixar provas. Joga lá na busca o nome da sua banca para você baixar essas provas. Preste atenção. Vamos lá. Do que é composto uma estrutura, né? De que se compõe uma estrutura textual? Vamos lá. Nem todo texto tem, mas se houver título, o que o título traz para mim? Uma síntese. O que é síntese? Resumo da ideia principal do texto. Então, quando tem título, eu já fico mais ou menos atenta, porque a pergunta número 1 de interpretação, ela pode ser sanada já com o próprio título do texto, tá? Mas vem cá, onde é que eu vou encontrar esta ideia principal do texto? Gente, a ideia principal do texto, eu vou encontrá-la no momento em que o autor trouxe o seu primeiro posicionamento.
Como assim, professora? Esse primeiro posicionamento, ou seja, a primeira afirmação do autor. Como assim? Se cai para você um texto falando sobre reforma da Previdência, vamos supor que tem lá um texto falando sobre reforma da Previdência. E aí o autor começa explicando para você o que é a reforma, quem a propôs, né, como é que está a votação dessa reforma nas casas legislativas. Quando ele começa falando sobre isso, ele ainda não trouxe para mim a posição dele. Tá? Eu ainda não tenho. É como se o texto não tivesse começado de fato. Eu ainda estou nos elementos preliminares. De repente, pode ser no primeiro parágrafo ainda ou no segundo, o autor vira para você e fala assim: a reforma, porém, não é bem-vinda. A reforma não é bem-vinda. Ou seja, o autor diz assim para mim: essa reforma, ela será importante para garantir o futuro das aposentadorias. Ela será importante para garantir o futuro das aposentadorias. Gente, é exatamente esse primeiro posicionamento que traz para mim a ideia principal, tá? Que será resumida pelo título, tá bom? Veja bem, o título vai resumir essa ideia principal. O que é a ideia principal? A primeira afirmação do autor do texto. Então, você tem que entrar no texto, ler bem a introdução do texto, para ver se você localiza essa primeira informação do autor do texto, tá? Depois você olha para o título, você vai ver que o título te adianta alguma coisa. Normalmente é assim, tá, gente? É claro, nós estamos falando de língua portuguesa, ou seja, língua é uma coisa dinâmica, então você pode não ter isso 100% em todos os textos do mundo, tá? Mas em concurso público, geralmente você vai achar isso aí mesmo, tá certo? Ora, um autor, preste atenção, quando ele constrói um texto, então ele tem aqui, ó, o ponto de vista dele, está aqui no início do texto, vamos supor que isso aqui seja o texto do autor, tá bom? Então você tem o quê? O ponto de vista do autor aqui no início, né? O título aqui resumindo esse ponto de vista dele, o título sintetizando uma expressão ou outro ponto de vista dele. E aí, gente, o texto tem que se desenvolver. Preste atenção no que a sua professora vai falar com você. Quando o texto se desenvolve, o autor, para poder confirmar esse ponto de vista dele, o que ele faz? Ele trabalha com argumentos, tá? Ele vai trabalhar com argumentos. Esses argumentos se somam às estratégias argumentativas. Júnior, o que é isso? Os argumentos são as ideias que vêm em segundo plano, ou seja, depois da ideia principal, que o autor vai utilizar para corroborar a sua opinião. Corroborar. Cuidado que às vezes, inclusive a minha preocupação na demonstrativa é essa, não é? Eu vejo que muitos alunos, eu que sinceramente falando para vocês, fui uma péssima aluna de língua portuguesa em colégio, tá? Falo de coração mesmo, vejo que hoje eu dou aula de língua portuguesa, né? Eu sou uma das professoras mais conhecidas no país nesse assunto. Veja só, eu sofria com português, odiava, continuo ainda tendo uma relação, um casamento assim muito turbulento com o português, não porque eu não entendo o que eu estou falando, né, de que eu estou falando, mas é porque é uma relação de amor e ódio, né? São os traumas de colégio, vamos lá. Então vejam só, eu falei contar essa história aí para vocês porque quando eu estudava língua portuguesa lá em colégio, vestibular, né, até mesmo na faculdade, o que acontecia? Eu tinha problema com as palavras. Às vezes não é porque eu não sabia o assunto, é que eu não entendi o que estava perguntando. Então vocês podem ver que nessa aula demonstrativa e nas minhas aulas também eu tenho muito cuidado com o vocabulário. Exatamente por ter sido péssima aluna de português, eu acho que consigo explicar com muita clareza, tá? Porque quando a gente gosta muito de uma coisa, a gente não é tão claro assim. Para nós está tudo claro. Quando a gente odeia, a gente explica com mais clareza, tá bom? Então vamos lá. Olha só. Esses argumentos, eles vão corroborar. O que é corroborar, gente? Corroborar é confirmar. Confirmar. Tá? Corroborar é confirmar. Eu vou confirmar a ideia central. Então, tudo que vem aqui do meio, tudo que vem do meio vai sustentar o que está no início. Veja se você entendeu. Nunca confunda corroborar com contestar. Contestar quer dizer se opor.
tá? E as bancas brincam muito com essas palavras na hora de fazer a interpretação de texto. Será, veja só, gente, quem vem com uma ideia e depois apresenta argumentos contra a própria ideia? Só doido, tá? Então, um autor do texto ele não pode trazer um argumento aqui, que vai contestar a própria ideia dele, senão ele enfraquece a teoria dele. É igual advogado quando está defendendo o seu réu. Ele tem uma tese e ele precisa fazer com que as provas e as suas ideias, suas afirmações atuem para bater aquela tese, tá? Que é o objetivo, o propósito da defesa dele. E o texto é a mesma coisa, dissertar é isso. Dissertar é trazer uma ideia central e fazer com que as outras ideias sustentem a primeira, tá bom? E como é que essas ideias sustentam? Por meio das afirmações que vem no texto, por meio dos mecanismos de comprovação. O que são mecanismos de comprovação? Prova concreta. O que é isso? Quando o sujeito apresenta números, percentuais, resultados de pesquisa, para ele mostrar, por exemplo, que a reforma da Previdência é boa, suponhamos, tá? Testemunho, autoridade, quando esse autor, por exemplo, faz menção a pessoas autorizadas, ou seja, pessoas que entendem do assunto, né? Você coloca lá o depoimento de um sociólogo, de um procurador, procurador da Fazenda para falar sobre a Previdência. Então, você tá citando essas pessoas, né? Chama-se testemunho de autoridade, tá? O fato histórico, quando você vai lá na história mostrando que quando ela foi feita uma reforma não sei em que ano, aquilo foi bom, tá bom? Uma exemplificação, você compara a reforma que está sendo feita no Brasil com a que foi feita na França há 2, 3 anos atrás, né? Ou um fato que foi registrado na mídia, tá? Exemplificação. A exemplificação se confunde muito com comparação, até acabei falando aqui, certo? Se estabelece relações entre um elemento e outro. Senso comum, ou seja, afirmar aquilo que todo mundo sabe, aquilo de que ninguém duvida. Então, esses elementos aqui é o que a gente chama de estratégias argumentativas. Para que serve isso tudo? Isso tudo serve para tornar válida a tese, tá certo? Tudo isso, tornar válida a tese, tá? Acabei o texto? Acabei. O que vem aqui embaixo? Conclusão. Para que serve a conclusão? Preste atenção, a conclusão serve para você reiterar a tese. O que é reiterar ou ratificar? Reiterar ou ratificar. Confirmar, corroborar, confirmar, tá? Reiterar, ratificar, corroborar, serve para confirmar, tá bom? Você pode brincar em casa, chega sábado à noite, a pessoa fala assim, olha, confirma para mim se você vai mesmo vir jantar. Aí você fala, fulano, estou ligando para ratificar, né, que irei jantar com você, ratificar o meu compromisso. Fulano, estou ligando para corroborar o meu compromisso, né? A pessoa vai ficar um pouco muda, tá? Vai concordar, às vezes, sem entender muito bem. Mas você está estudando para concurso público, você pode fazer essas loucuras. E na conclusão, então, você vai corroborar, você vai confirmar a tese. Lembrando que a conclusão pode também resumir as ideias principais do texto, tá, gente? A conclusão pode também resumir as ideias principais do texto, tá? Então, o que a conclusão faz? Ela reitera, ratifica, corrobora. Júnior, você quer dizer para mim que todas as partes do texto servem para sustentar a tese? É isso, todas as partes. Essas aqui comprovam e a última confirma, tá bom? É isso. Vamos testar, né? Porque falar, vamos testar. Se ficar muito pequenininho, gente, a fonte do ladinho do quadro aí, lado direito de vocês, possivelmente tem um quadrinho para vocês aumentarem, tá? A tela e deixar isso aqui maior. Porque eu gosto de, quando eu trabalho com interpretação, vocês vão ver, eu vou dar minha aula, não um slide, eu vou dar minha aula em PDF mesmo, que é para ver o texto por inteiro, tá? Aqui, porque eu estou na demonstrativa, eu tenho que fazer assim. Isso aqui foi um texto que caiu para uma das provas recentes da Consuplan, tá certo? Esse texto tinha um parágrafo, 2, aqui 3, eu esqueci de afastar, mas tem 3 aqui, 4, 5, 6 parágrafos, tá? E veio logo a primeira pergunta, falando assim para você.
entre as relevantes justificativas que podem ser apresentadas para a caracterização da instituição família, indicada no título, destaca-se. Viu que ele falou que esse termo foi indicado no título? Né? E está te pedindo uma justificativa? É só você lembrar da minha aula que você viu agora há pouco. Para que serve o título? O título traz um resumo da ideia, tá? Da ideia central, tá bom? Da ideia principal. O título traz um resumo da ideia principal. Olha, gente, essa ideia principal, vem aqui. A gente não lê texto igual bobo não, tá, gente? No concurso público, a gente tem que saber ler texto com técnica, que senão você fica lendo texto 2, 3 vezes, te dá sono e você ainda perde a questão. Então, você tem que ler com esperteza. Aqui está o título, a importância da família estruturada. Então, ele falou família. E te pediu, né, isso que está no título, te pediu exatamente um ponto que justificasse o uso dessa expressão. Então, ele veio aqui com isso aqui para mim, ó. Veja só a introdução do texto. Toda vez que a gente vai fazer concurso, a gente lê muito bem a introdução, tá? É muito importante. Um levantamento do Ministério Público de São Paulo traz um dado revelador. 2/3 dos jovens infratores da capital paulista fazem parte de famílias que não têm um pai dentro de casa. Além de não viverem com o pai, 42% não têm contato algum com ele. E 37% dos parentes têm parentes com antecedentes criminais. Ajudam a engrossar essas estatísticas os garotos Valdir Gabriel, de 11 anos, morto em cidade de Chico Cortez, cidade de Tiradentes, tá? Isso aqui já é o segundo parágrafo, mas eu dividi mal. Então vamos lá. Veja bem, você viu que ele iniciou falando isso aqui, ó. A importância da família estruturada. E que um levantamento feito pelo Ministério Público de São Paulo traz um dado revelador, né? Que boa parte dos jovens aí não tem pai, né? Não cresceram com pai dentro de casa. E aí vai. Ora, você poderia ler o texto todo, tá? Você vai falando, aqui o texto vai falando como um pai faz diferença, o pai presente é o próximo ao filho, mais do que a figura masculina propriamente dita, faz falta uma família estruturada, independente da configuração da família, né? Que detenção, carinho, noções de continência e limite, e etc. Então vamos mais. Aí ele fala que a criança precisa ter muita autoestima e persistência para buscar um horizonte nebuloso, etc. E o que acontece com essa menina que engravida e vai embora, tá bom? Quando você lê bem a introdução, você pode ler bem o final também do texto. Por quê? Ora, porque o final do texto, ele vai corroborar, ele vai confirmar boa parte das informações que você leu, principalmente das informações iniciais. Quando eu chego aqui no finalzinho, ele diz assim: sem políticas públicas que foquem nessa família mais vulnerável, ou seja, que foquem essa família, tá? Isso que é um errinho, mas é do texto. Ó, sem políticas públicas que foquem essa família mais vulnerável, no apoio emocional e social para esses jovens, em uma escola mais atraente, em projetos de vida, em alternativas de lazer, a realidade diária na vida desses jovens continuará a ser a gravidez na adolescência, a violência, a criminalidade. Quer dizer, você precisa ter uma família para poder estruturar. Vocês vão ver que esse texto aqui, a banca tirou, na verdade tem uma fonte aqui embaixo, e as bancas adaptam muitos textos. Então, atenção. O primeiro exercício diz para mim, entre as relevantes justificativas, ele quer saber, preste atenção, as justificativas, ou seja, as explicações que podem ser apresentadas para você caracterizar a instituição família, destaca-se no texto. Gente, o que são as justificativas? Você sabe que o título é o resumo da ideia central, não é isso? A ideia central, por sua vez, é a primeira afirmação do autor, certo? Ok. E essa afirmação do autor, ela tem que ser suportada por quem? Pelos argumentos, não é isso? O que são os argumentos? Os argumentos são as explicações, ó. Argumentos. Os argumentos são as explicações. E o que é explicação? Explicações junto com provas, né? O que são explicações? São justificativas. Quando você justifica, você está explicando, certo?
Quais são os argumentos ou provas argumentativas que estão na primeira parte do texto? A falta de limites, o fato de cada vez mais menores de 15 anos serem vítimas, a deficiente estrutura da sociedade, o resultado de um levantamento feito pelo Ministério Público. Ora, você tem várias justificativas, mas qual vem em posição de tópico? O que quer dizer tópico? Que vem em primeiro lugar, que abre o texto. A que abre o texto é o levantamento do Ministério Público. Então, ficou fácil. Meu gabarito é letra A. Júnior, não entendi muito bem. Vou te explicar de novo. A banca te pergunta justificativas, então ela quer os argumentos. Ela não quer nem a ideia central do autor do texto, não. Ela quer as justificativas. Entre elas, qual é a que se destaca? Gente, olha como é que português é bobo. Aquilo que se destaca é aquilo que está em primeiro plano. Não é o que você acha que é mais importante. Senão cai na subjetividade, entendeu? Cai no julgamento particular. O que se destaca está em primeiro plano. Por isso, talvez você não se lembre, aquela sua professora, aquele seu professor, falava com você sobre tópico frasal ou tópico textual. O que é tópico? É aquilo que está no topo, tá? Você tem lá, olha só, o triângulo do texto e você tem o topo, tá? A informação que vem primeiro é chamada informação principal. Mas não é a ideia do autor? Pode ser, pode ser. Entre os argumentos, o primeiro argumento é o principal, é o mais importante, tá bom? Entre os argumentos, o primeiro é o mais importante. Se você sabe técnica, você marca a letra A numa velocidade tão grande que você, né, fica assustado com sua própria velocidade de fazer prova, né? E mais importante que velocidade, segurança. Mas, tendo por finalidade cumprir o objetivo do texto dissertativo argumentativo, é necessário evitar que... Gente, o que é um texto dissertativo argumentativo? Dissertar é explicar. Tá? Dissertar é explicar. Argumentar é comprovar a explicação. Argumentar é comprovar, inserir provas para sua argumentação. Ora, quando a gente vai explicar alguma coisa, por mais que eu tenha a ideia principal do autor, essa ideia não é personalizada, ela é sempre impessoal. Por mais que eu tenha a ideia principal do autor, ela tende à impessoalidade, ou seja, um afastamento. Não é o meu ponto de vista que vale a pena, meu ponto de vista pessoal, mas o meu ponto de vista embasado em provas. Essa é a verdade da dissertação. É claro que a gente vê vários tipos de dissertação por aí, né, no mercado comum, dos textos, jornais, etc. Mas o certo para uma prova de concurso é sempre trabalhar com esse critério mais impessoal. Cuidado! A banca diz, para cumprir a finalidade desse tipo de texto, é necessário evitar que... O que devemos evitar? Que ocorra o uso do sujeito indeterminado, que afetaria a veracidade da proposição defendida no texto. Sujeito indeterminado é um sujeito que muitas vezes trabalha com a terceira pessoa, tá? Terceira pessoa é bem pessoal. Quando você fala assim, é preciso fazer tal coisa, precisa-se pensar tal coisa. Então você está indeterminando. Letra A, eu não tenho que evitar, eu posso trabalhar com a letra A. Letra B, a primeira pessoa do plural seja utilizada, evitando-se desse modo a subjetividade explícita do autor presente no texto. Gente, eu usar a primeira pessoa do plural num texto eu posso? Posso. Tá? É o nós. Para que possamos reverter o quadro de corrupção pelo qual o país passa, para que possamos, primeira pessoa do plural, tá bom? Não quer dizer que a pessoa que está escrevendo aí, ela venha a ferir, tá? O texto não, tá certo? C. Haja exposição de nomes reais, como feito no segundo parágrafo, como Valdir, Gabriel e Ítalo, substituindo-os por apenas suas iniciais? Ora, você pode trabalhar, né, com nomes de pessoas, ou com menção a esses nomes, nos seus argumentos, na sua prova. Faz parte da dissertação, é chamada prova de testemunho, ou prova de exemplificação também, quando você cita o exemplo de alguém, tá? E o que eu tenho que evitar? Letra D.
que as ideias sejam vinculadas de modo pessoal ao autor. Veja só, não confundam. Eu posso ter a ideia principal do autor, a ideia principal, né, do autor, mas o texto não quer dizer que essa ideia principal do autor seja uma ideia muito pessoal dele. Por quê? Por exemplo, se você vai defender um texto sobre a reforma da Previdência, naturalmente essa ideia principal do autor é a defesa, ele defende, ao ponto de vista dele. Mas só vai ser dissertação argumentativa se ele comprovar. Então ele tem que basear isso em provas. Tá? Então, ele defende uma ideia principal, mas ela é baseada em provas. Se não basear isso em provas, você não tem dissertação argumentativa. Aí é meramente uma crônica, qualquer coisa que ele queira escrever de modo personalizado. Então, um texto dissertativo é um texto impessoal, por mais que eu tenha uma ideia. O que me garante a impessoalidade é que eu comprovo as minhas afirmações, tá bom? Mas, o tipo textual apresentado tem por característica a apresentação e a defesa de uma ideia a respeito do tema abordado. É lógico, dissertação, vai defender uma ideia a respeito do tema abordado. Quanto à sua estrutura, ou seja, proposição, o que é proposição? O primeiro elemento, a tese. Argumentação, o que é argumentação? Defesa da tese. E o que é conclusão? Reiteração da tese ou resumo das ideias principais. É possível afirmar que em sua conclusão, o que acontece na conclusão? A retomada da tese defendida e apresentada a proposta de solução para o problema discutido. Pode ser? Tá boa essa parte aqui, ó, retomada da tese defendida. Vamos ver na letra B. É feita uma exposição de opiniões contrárias? Nunca. No texto, as opiniões concorrem todas para defender a tese, tá? Nunca contrária à posição da tese. C. A tese defendida em todo o texto passa a ser definida de forma clara através de uma afirmativa bem delimitada? Primeiro que, olha só, a conclusão não vai tornar a tese mais clara, não é isso, tá, gente? A conclusão ela vai confirmar a tese, tá bom? São empregados recursos argumentativos na conclusão? Não. Os recursos argumentativos ficam no desenvolvimento. Desenvolvimento. Tá? Resposta letra A. Vejam que para você responder essa daqui, você nem precisa ler o texto, basta você saber o papel da conclusão. Para você responder essa daqui, você também não precisa ler o texto, basta saber a característica da tipologia, né? Você nem precisa ler o texto, tá? E para responder a primeira, né, se você lesse o título e o início do texto, você já mataria a questão. Perceberam como é que é mais econômico quando a gente trabalha com estrutura? Certo? Fica bem mais econômico. Tanto que eu não dei bobeira, né? Eu enchi a prova de vocês de estudo de estrutura textual. Repeti bastantes vezes esse estudo. Agora, atenção. O que a gente vai ver agora é uma demonstração, gente, da gramática. O pessoal me pediu para incluir uma demonstração de gramática. O que acontece? A gramática dessa banca, ela se divide em dois polos, né? Morfologia e sintaxe, tá? Como muita gente tem dificuldade para entender o que é isso, então nessa aula demonstrativa eu vou te explicar a diferença de um para outro e quando é que eu aplico um assunto na hora de resolver o exercício e quando aplico outro. Então, atenção, vamos lá. Primeira coisa, diferença entre morfologia e sintaxe para você começar a estudar português, porque o drama é não saber essas coisas aqui. É isso que faz a gente sofrer muito na prova de língua portuguesa. Até a gente entender em que campo a gente está pisando, né? A gente pisa muita bomba por aí. Bom, de que se ocupa morfologia? Gente, morfologia estuda a natureza das palavras, tá? Então, eu vou estudar a classe delas.
certo? Vai mexer com classificação. Sintaxe estuda a relação entre elas, tem a ver com função. Professora, não adiantou nada, eu não entendi muito bem. Veja só, vou te explicar para ficar bem claro para você. Vamos pensar, primeiro você vai tentar entender um contexto comigo. Quando as pessoas, a gramática, gente, do jeito que ela está estruturada, acho mais fácil falar assim, ela está estruturada dessa forma desde o século XIX, tá? Conforme a gente está vendo aqui, morfologia, sintaxe, semântica, essas coisas assim, desde o século XIX. Essa ideia de você dividir as coisas por área é uma ideia que surgiu com o advento das ciências. E se você pensar bem, lá no final do século XIX, o que estava se desenvolvendo no mundo? A biologia. Então, a biologia era a ciência da vez do século XIX. E o que acontecia no século XIX nessa época, né? Se você se lembrar um pouquinho dos seus aulas de biologia em colégio, os caras ficavam o quê? Os professores classificando os seres, né? Olha, eu era péssima em biologia também, vocês estão vendo, né? O negócio era sério. Ficava lá dividindo o bichinho. Aqui está um animal de 4 patas, então ele pertence, sei lá, à classe ou espécie dos insetos, classe, gênero, espécie, enfim. Então ficava dividindo os bichinhos, né? E é a mesma coisa, gente, a sociologia, quando foi dividir as pessoas, estudar as classes sociais, nos dividiu numa família, o homem, mulher, os filhos, o filho, a filha. Então nós fomos classificados. Com as classes de palavras é a mesma coisa, elas são classificadas consoante a natureza delas, tá? Conforme sua natureza, ou seja, o significado delas, né? Você olha para uma classe, sabe qual é a natureza delas, então elas recebem o nome X. E o que é a sintaxe? A sintaxe coloca as palavras em relação. Por exemplo, a morfologia você pode classificar a palavra isolada, você pode classificar a palavra em contexto, né? A sintaxe não, a sintaxe só pode colocar as palavras em relação. Então a sintaxe, não é sintaxe, né? Sintase também não, é sintaxe, sonzinho de S mesmo. Então a sintaxe, o que ela faz? Ela estuda como uma palavra comanda a outra. Porque sim, no mundo das palavras também tem quem manda e quem obedece. A palavra é produto da gente, do ser humano. Então, o que a gente tem na sociedade? Quem manda e quem obedece. Quais são as nossas relações sociais? Olha, eu, Júnior, sou mulher, mas quais são as minhas relações funcionais, sociais? Eu sou filha, sou esposa, sou professora. Então vão aparecendo minhas relações sociais, conforme cada contexto em que eu entro. Na casa dos meus pais, eu sou filha, né? Aqui eu sou professora. Então, dependendo da posição que eu ocupe, eu vou ter uma função. Aqui no ponto, eu atuo como professora e como coordenadora. Então, depende da posição, do contexto. Em relação aos professores, sou coordenadora. Em relação aos alunos, professora. Então, depende das relações em que a gente está. As palavras são a mesma coisa, tá? Vem cá que você vai entender agora direitinho no material. Vamos lá. Morfologia. O que a morfologia faz? Ela estuda, olha só, tá vendo que veio aqui uma série de quadrinhos? Ela classifica, né? Então, nós temos, assim, classes variáveis, que são substantivos, artigos, pronomes, adjetivos e numerais. Essas aqui todas, né? Modificando esse primeiro aqui, lembra do quem manda e quem obedece? Tá certo? Então, essas classes aqui de baixo, elas atuam todas para poder ajudar o bonitão aqui em cima, que é o substantivo, tá? Aí eu tenho outra classe variável, né? Que é a mais bonita de todas, é o verbo. O verbo manda, né? No português inteiro, ele reina, tá? É uma classe variável. Júnior, o que você chama de variação? Gente, a variação é a possibilidade de as palavras, sofrerem pelo menos o plural, tá? Pelo menos o plural. Por exemplo, na classe dos nomes, as palavras, elas podem variar em número, tá certo? Plural, né? Podem variar em gênero, feminino, tá? E os verbos têm, um monte de variações, né? Eles podem variar em número, que eles podem ir para o plural, eles podem variar o seu modo de expressão, eles podem variar o seu tempo, né? A voz,
inclusive em gênero. Muita gente não sabe, mas verbo no particípio tem feminino, tá? Verbo sai variando tudo quanto há. É a classe que mais vai variar, por isso que a gente sofre muito com o verbo, tá? O verbo é a sofrência do português. Mentira, não é. A gente vai ver que não é tão... tem coisa pior do que o verbo no português. E aí, nós temos as chamadas classes invariáveis, em que eu vou ter advérbio, preposição, interjeição e conjunção, que a professora viu agora que ficou faltando. E conjunção. Essas classes aqui são classes de palavras que, do jeito que elas existem, você vai usá-las em qualquer contexto, gente. Elas não vão para o plural, nem que a frase inteira venha a ser pluralizada. Elas não vão para o feminino ou para o masculino. Elas ficam do jeito que elas são. É o caso, por exemplo, do advérbio não. O não, eles não saíram, ele não saiu, ela não saiu. Tá vendo que o não varia. O caso das preposições tem um monte, né? De, para, com, né? E por aí vai. Um monte de preposições. Tá? Casa de Maria, casa de João, casa de um monte de gente, o de ou de, né? Depende de onde você morar no Brasil, né? Você vai pronunciar de forma diferente. Não vai variar. As interjeições, que são aquelas palavrinhas, né? Que expressam nossas sensações, por exemplo, tudo bem, né? Ou cumprimentos, oi fulano. Então, você continua dando oi, não importa com quantas pessoas você se encontra. E as conjunções também não vão variar. Mas é preciso, né? Não vai variar. Bom, dessas classes aqui, preste atenção, o que a sua banca vai cobrar de você? Você tem que estudar pra caramba, preste atenção. Ela vai cobrar a diferença de adjetivo para advérbio, isso é fato. Tem umas palavrinhas que passam pertinho umas das outras. Caso do bastante, meio, menos... caro, barato, será que fica no plural, será que fica no singular? Você tem que saber quando é um, quando é outro. Qual que é a diferença? O adjetivo pode ser pluralizado, o advérbio não, tá? No curso nós vamos ver isso. É basicamente isso aqui, gente. Sinceramente falando, é muito fácil, tá? Outra classe que nós vamos encontrar na prova, os pronomes. Principalmente os pronomes, atenção, né? Pronomes pessoais, a banca gosta desses pronomes. Os pronomes demonstrativos, né? Os pronomes relativos. Temos que dominar essas categorias aqui, tá? O que a banca vai cobrar também de mim, né? O que mais ela pode cobrar? O verbo, ela gosta muito de cobrar um mecanismo de voz, não é? E o estudo dos tempos, o significado dos tempos verbais, certo? Lá do outro lado, o que ela vai cobrar de mim? Olha só, deixei para anotar aqui de propósito. Conjunções. Você pode estudar, meu filho, igual um doido isso aqui. Isso cai, tá? Abre seus olhinhos aqui, porque isso aqui cai. Tá bom? Isso aqui cai, isso custa dinheiro. Porque a única chance de você meter a mão nesses R$3.400 aí definitivamente, né? Você não é a única chance. Você precisa, é imprescindível que estude conjunções. A gente vai ver naturalmente isso no curso, tá? Vamos à parte final aqui da aula, só mostrando aqui para vocês. E a sintaxe? Gente, a sintaxe estuda. Ela vai estudar as funções sintáticas, ou seja, as relações entre palavras, como a palavra manda na outra. E aí nós dividimos as funções sintáticas em dois grandes grupos. O grupo do sujeito, que é o cara, que é o que manda, né? Que o sujeito, ele manda na sentença inteira, e o predicado que obedece, né? No sujeito, nós podemos ter elementos como adjunta de nominal, núcleo do sujeito. No predicado vem aquele monte de funções, né? Os objetos, tá vendo? Objeto direto, objeto indireto. Vão vir os modificadores, adjunta adverbial, vem lá agente da passiva, vem aquele monte de coisa. Mas esse monte de coisa é importante para o meu concurso? Não, meu filho. Olha a sua prova, você vai se lembrar da sua professora na hora da prova. Só não desenho bem.
Mas olha só, né? Não gostava de português, não é bom em biologia, não desenha bem, o que falta? Vamos lá. Vejam só, o sujeito é o que cai. É o que cai e cai e cai mesmo. Então, estude. Sujeito, tá? Júnior, tem que estudar aquele negócio sujeito oculto, sujeito indeterminado, não sei o quê. A gente fala disso aí, mas sinceramente falando, não é assim que cai, tá bom? Vem cá então, agora sim, vamos mostrar para você mais um pouquinho disso aí que eu estou falando. Eu trouxe mais exemplos, perdão, eu trouxe mais exemplos. Daqui a pouco eu vou para o exercício. Vou voltar à morfologia aqui. Eu tenho aqui a sentença, o governo propôs reformas polêmicas. O que a morfologia faz? Ela destaca a sentença igual uma cebola, tá, gente? Ó, faz isso aqui, ó. Ela vai fatiando, tá bom? Como se fosse uma cebola em cascas. Então, o que você tem aqui, ó? Aqui você tem, ó, o artigo que eu esqueci de separar numa camada. Morfologia é isso aqui. Artigo, substantivo. No curso a gente vai estudar por que é substantivo, né? Verbo. Outro substantivo, que reforma o nome de alguma coisa, né? Polêmicas, que é adjetivo. Tá? Então a morfologia vai fazer isso com você. Ela vai estudar isso aí totalmente separado. O examinador ele grifa uma palavra de pergunta significado, perdão, a classificação dela. Certo? Já a sintaxe, né? Essa aqui, ó, é a sintaxe. A coisa não fica um abaixo do outro, né? Não fica descascando cebola, não. A sintaxe estuda a relação que essa expressão tem com esta, que essa daqui tem com esta, né? E que essa daqui tem com esta. Ou seja, quem manda é quem obedece, quem manda é quem obedece, quem manda é quem obedece. E quem manda, olha só, você começa a escrever de que lado do seu caderno? Da esquerda, da direita? Você começa a escrever da esquerda para a direita, não é isso? Então, você começa a escrever da esquerda para a direita. Ora, se o nosso plano de escrita é da esquerda para a direita, tudo que é mais importante situa-se à esquerda. Não é à toa que aqui é o lugar do sujeito. Guarde isso que eu vou cobrar de você durante o curso. Você vai precisar disso para fazer concordância verbal, para acertar a regência, enfim, um monte de coisa. Aqui é o sujeito. O que sobra é o que a gente chama de predicado. Tá? O que é o predicado? Nada mais do que uma atribuição ao sujeito. Tá bom? O predicado é quem obedece. Aí aqui no meio do predicado você tem o núcleo do predicado, que é o verbo. E aí você vai estudar como é que o verbo vai pedir o seu objeto. Ô, gente, é igual na casa da gente. Alguém é sujeito, outra pessoa é objeto, né? Alguém manda, outro obedece. O verbo ele vai querer o seu objeto. Por isso que esse negócio que chama objeto vai vir lá para o final. E o objeto vai ter o seu elemento pertinho, o seu adjunto, aquilo que está junto, que vem junto com ele, o adjunto, adnominal dele. Mas no curso a gente estuda isso, tá? É igual aqui, ó, o sujeito ele tem o núcleo dele, o que sobra é o que está junto, é o adjunto, adnominal. Isso aqui eu não estou estudando sintaxe, eu só estou mostrando uma relação para vocês, é basicamente isso, tá bom? Agora sim, parte final da aula, eu trouxe duas questões para você entender como que isso é cobrado, tá? Por exemplo, a banca vem aqui, abre aspas aqui, tira alguma coisa do texto, comece a ler daqui, porque aqui que está o comando, que está lá em cima é o que você vai usar daqui a pouco. Então, para você não perder tanto tempo, a gente pula a frase de exemplo e parte para o comando. Ele diz assim para mim: de acordo com a classe de palavras, os termos sublinhados se classificam. Quando falou classifica, o que é isso? Morfologia, tá? Você vai pegar aquelas classes, classificam respectivamente como? Vou te dar uma dica. Parta do mecanismo de variação, para você não ficar tão doido, não é? Parta do mecanismo de variação, que vai te ajudar muito, tá? Como assim? É só você verificar o que pode ter plural aí desses que estão destacados. Afinal, existe afinais? Não. Afinal, só afinal. Então, não varia. Ó, não varia. O primeiro ônibus, os primeiros ônibus, os primeiros, varia.
não é? Depois vem mais, existe maises, não, só mais, não varia. Então perceba que eu tenho aqui nos polos, ó, não varia e não varia, respectivamente, ou seja, nessa ordem. Então o que não vai variar, é claro que quando eu olho a primeira coluna, todos são de elementos invariáveis, ó, viram? Mas a última não. O pronome pertence às variáveis, não é? As outras três, as invariáveis. Aí vem a do meio, o que acontece com ela? Ela varia. Então, quais são as classes variáveis? Ó, numeral e substantivo. Numeral e substantivo, tá? São as classes variáveis, certo? Ora, gente, é só eu pensar um pouquinho, né? Se eu pensar aí com cuidado, o que eu vou ter? Quando ele falou para mim, olha só, afinal, pode ser advérbio, pode ser conjunção, né? Vamos lá. Na verdade, isso aqui vai ser advérbio. Você vai aprender no curso que isso é um advérbio, tá bom? O primeiro ônibus, isso aqui é o ônibus primeiro, entre numeral e substantivo, primeiro é numeral. Porque olha só, entre numeral e substantivo, isso aqui é um organizador, isso aqui é numeral. Isso é numeral. Ô Júnia, mas o mais não é conjunção. Eu concordo com você. O mais é advérbio, na verdade. Tá? O mais é advérbio. Só que a nossa banca, gente, ela costuma errar muito em concurso público. Isso aqui eu trouxe de propósito. Você vai ver que você tem, ó, numeral, né? Você tem o quê? Advérbio, numeral e advérbio. Deveria ser assim, né? Advérbio, que ele falou respectivamente, então tem que ser na ordem. Advérbio, numeral e advérbio. Deveria ser isso aqui, porque mais, na verdade, não é bem conjunção, não. Às vezes é que a banca errou. Por isso que a gente está fazendo curso de língua portuguesa, né? O que a gente faz? Eu gosto de estudar, trabalhar com o aluno variação, não variação. Sabe por quê? Porque se a banca errar, e até a gente conseguir a anulação de uma questão é muito difícil. Então a gente pelo menos vai com a correta na cabeça. Tá bom? Então isso aqui, essa questão na época, não sei porquê, ela não foi anulada. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso aqui ao final. Mas isso aqui, ó, é advérbio, numeral e advérbio. Tá? Nós não temos ali conjunção, tá bom? Temos advérbio. Portanto, resposta B. O que matou? Mecanismo de variação. Até para fazer questão que a banca erra, a gente tem que saber trabalhar, para a gente não ficar na fase recursal. Agora, preste atenção. Questão de 2016. Em se tratando de função sintática dos termos sublinhados, assinale aquele, né, ou seja, termo sublinhado, que apresenta função diferente da função dos demais. Quando fala em funções sintáticas, estamos falando de sujeito, predicado, verbos, os complementos verbais, já vai com a cabeça para a prova pensando no sujeito. 90% dos casos você vai ter sujeito em quase tudo, tá? Ora, o que é o sujeito? O sujeito é o elemento responsável pela concordância verbal. A letra A está aqui, ó. O problema é que quando isso se torna, isso é sujeito de tornar-se. B. A não ser que eles sejam sujeito de sejam. C. Como deixou de ser aceitável que uma pessoa magra conte as calorias que consome? Aqui eu tenho as calorias. Tá vendo que antes desta oração aqui, ó, antes dessa oração, no campo da oração dela, quem é o sujeito de contar? Pessoa magra. O sujeito é pessoa magra. Então, a pessoa magra, isolei o sujeito e posso perguntar pelo resto. Quem conta, conta alguma coisa, conta as calorias. Objeto direto, você vai aprender comigo no curso. Depois que isolou o sujeito, eu posso isolar. Ora, se eu tenho duas iguais ou diferentes, é a letra C. E a letra D? Ambos os transtornos restringem sujeito, tá? Então, o único que não é sujeito é a letra C. Ou seja, se você aprender a localizar bem o sujeito, não importam as outras funções. Você vai por eliminação. Tá claro, gente? Então, vejam só. Vocês viram que comigo, né? Eu trouxe para vocês até questão polêmica da prova. Para mostrar para vocês o quê? Dependendo da forma como você vai estudar, você estuda de forma mais focada.
atinge melhores resultados, resolve a prova com mais rapidez. Não só isso, mas você também trabalha de forma mais, como é que eu diria para você, de forma mais inteligente, porque a Consulplan erra, eu quis trazer para mostrar, erra. E quando a banca erra, a gente tem até um problema mais sério, porque nem sempre a gente consegue anulação daquela questão. Por quê? Não sei se vocês sabem, não é? Para que as bancas possam anular uma questão, você precisa ter um bom volume de pedidos de anulação para aquela questão ou de troca de gabarito. Se a banca não notar que não existe um quórum favorável para aquela anulação, por mais que você esteja certo, ela não vai atender o seu pedido isolado. Porque senão, gente, é uma questão, é complicado de saber, mas é bom saber. O que acontece? Se o cara tiver que anular uma questão depois do resultado provisório, ele anula uma questão ou duas questões, ele tem que reclassificar todo mundo novamente. Olha que transtorno, né? Olha que transtorno. Então, às vezes as bancas anulam, outros concursos, se não tem muita provocação, elas fingem que não viram, tá? É chato isso, mas não custa falar, eu gosto de falar logo na aula demonstrativa. Então, até para saber errar, tem que saber errar com, tipo assim, até para você julgar no campo do erro, tem que julgar no campo com categoria, tá? Seja aquela, né, quase aquela mãozinha lá do jogador francês na Copa de 2010. Você tem que saber fazer a coisa com categoria, senão você não consegue, tá bom? Então, seja bem-vindo ao nosso curso. Aguardo você para a gente começar a nossa aula 1, tá bom? Sucesso para você no concurso.